Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, ok? A mais uma aula de história aqui dos alunos do quarto ano. Eu sou o professor JJ, vou ficar com vocês aqui um tempinho, a gente vai bater um papo, conversar a nossa aula de história de hoje, falar sobre algo bom, que a gente vai falar sobre o Piauí, falar sobre legado, falar sobre cultura. Eu sei que muitos de vocês já devem ter voltado para a escola, né? É um retorno gradual, é um retorno paulatino, é um retorno que tem que ser feito com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, para que a gente não tenha mais problemas aí no futuro com a Covid-19, ok? Então, aquela dica de sempre, usar sempre a máscara, lavar sempre as mãos, manter o distanciamento. Eu sei que as escolas providenciaram isso, né? São poucos alunos que estão retornando, então, muito cuidado, e todo cuidado é pouco quando se trata de Covid-19, ok? Vamos ver o que a gente tem hoje para a nossa aula? Só lembrando que, caso você tenha perdido alguma aula, você vai lá, pede o link lá ao seu professor. Eu tenho certeza absoluta, porque eu faço isso e os meus colegas professores também fazem. Postar o link lá no grupo, para que os alunos que perderam a aula pela manhã possam assistir na hora que quiser, no momento que quiser. Não pode perder nenhuma aula, ok? Sobretudo as aulas de história, que elas são sequenciadas. Você perde um conteúdo, de repente no próximo você fica boiando aí sem saber o que foi que aconteceu na aula seguinte, na aula futura. Por quê? Porque você perdeu a aula anterior, tudo bem? Hoje vamos falar sobre legado cultural do nosso estado, Piauí. Essa aqui é a bandeira do nosso estado, ok? Então, legado. Mas a pergunta é, o que é legado? Vamos lá, calma aí. Nossa habilidade, reconhecer o legado cultural do Piauí, nossas origens e heranças. Quando a gente fala origens e heranças, nós estamos falando também do passado, ok? E aí nós temos aquela leitura, gente, a leitura de hoje é toda carregada de cultura. É bem interessante. Provavelmente vocês que estão aí, se você estiver ao lado da sua mãe ou do seu pai, chame, para eles poderem também assistir essa aula e verificar a leitura que nós temos hoje, que a gente vai falar exatamente sobre o sabor esquecido de comer de mãos. Um legado cultural. Isso é um texto da Valéria Lima. E aí, ó, você já percebeu que tem, por exemplo, frutas que a gente come sem necessitar cortar? Por exemplo, eu quando era pequeno gostava muito de comer manga mole com farinha. Exatamente. E aposto que muitos de vocês também fazem isso. Aquela manga bem mole com farinha. Milho, a gente come com a mão, tá? A gente não vai comer milho cortado, pega a faca para cortar o milho. Então, esse hábito de comer com a mão é que a gente vai ver agora. Vamos lá? Comer de mãos, comer com as mãos, ou meramente fazer capitão. Capitão. Professor, o que tem a ver história com capitão? Gente, calma lá. Capitão, a gente vai já entender. Vamos lá. Eis o que para muitos nordestinos parece bem familiar. Certo que não somente eles. Temos exemplo dos nortistas e dos mineiros, do povo do interior mesmo. E não podemos esquecer dos indianos que afirmam desfrutar-se do verdadeiro sabor somente com essa dialética epidérmica, dedos na boca. Os indianos, eles têm o hábito de comer com as mãos, eles não usam talher ou colher, eles comem usando as mãos. Cada qual com um nome diferente, capitão, cancão, capitão, ou sem nome específico, apenas o ritual de comer com a mão. No entanto, é do piauiense que queremos falar, pois se algo cultural indiciocrático, né? Olha só, no âmbito alimentar no Piauí, isto chama-se fazer capitão. Parece que é mais saboroso, muitos mais que o alimentar-se. É algo repleto de simbologia afetiva e até nostálgica. Ainda podemos indagar, e quando é a matriarca, e não nós mesmos, que nos surpreende com este ato, oferecendo-nos um capitão e até ela mesma colocar em nossa boca? Afável? Esquisito? Não, para o piauiense do interior, acostumado com a simplicidade e que valoriza cada momento e gesto em torno do ato de alimentar-se. Aliás, voltando a algumas linhas, não somente muda aroma, mas sobretudo a textura, e por isso talvez seja esta parte
que não agrada a alguns. Mas a verdade é que o legado cultural, em um só punhado por si só, já carrega essa afetuosidade gustativa e palatal. Bom, vamos lá explicar. Ó, vocês já ouviram falar de feijão aferventado? Não? Pois pergunte para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, que ela sabe o que é. Feijão aferventado, gente, é aquele feijão que você coloca na panela, aí ele cozinha. Ele fica um pouquinho duro. Aí sabe o que nós piauienses costumamos fazer? A gente pega o feijão, coloca num prato, coloca cheiro verde por cima, às vezes coloca um azeitinho de coco, como eu fazia, aí você pega, joga farinha e amassa. Aí você amassa e ele vira tipo um quibe, tá? Porque dá a liga com o feijão e a farinha e você come com a mão. Esse é o que a gente chama de capitão aqui no nosso Piauí. E é um legado cultural, faz parte da nossa cultura comer com as mãos. Só que com a modernidade, né, a gente aprendeu a comer com talheres ou colher. Mas os índios até hoje fazem isso. Inclusive, há um ditado que diz que comer com as mãos é muito mais gostoso, certo? Mas a gente faz isso e a gente acaba se adaptando à modernidade, mas não podemos perder esse legado cultural que ainda hoje faz parte da nossa tradição. Bom, olha só, legado. Lembra que eu fiz a pergunta, mas o que é legado? Vamos lá. Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. O Império Romano, por exemplo, deixou um forte legado cultural, linguístico, que ainda se verifica em muitas sociedades hoje em dia. Então seria uma espécie de herança que você está deixando. Vamos lá, outra. É um conjunto de conhecimentos e realizações de uma comunidade, acumulados ao longo de sua história, e que lhes dá os traços de sua identidade. A diversidade cultural pode ser considerada um dos maiores patrimônios da humanidade. Tá vendo? Ok? Cultura. Esse tipo de tradição que nós temos faz parte da nossa cultura e tem que ser preservado. Tudo bem? Mas o que significa legado? Nós temos dois conceitos. Tá? Duas formas diferentes de colocar. E aí você não vai poder mais dizer que você não vai saber o que é legado. Ok? Ok? Bom, olha para cá para essa foto. E aí, o que você vê? Ah, professor, eu estou vendo aí um caminho, né, com pedra, algumas paredes de casa, parece bem antiga, exatamente. Essa é a caracterização que você pode fazer, tá? Mas onde é isso aí? Será que é em Teresina? Será que é em São Raimundo Nonato? Será que é em José de Freitas? É que é em Altos? Vamos lá, ver? Centro Histórico de Oeiras. Tá vendo? Conhecida como a cidade da fé, ou a capital da fé, né? Por quê? Porque a gente sabe que lá durante a Semana Santa existe a procissão do fogaréu, que reúne centenas e centenas de pessoas, homens, né? Porque a procissão do fogaréu não pode participar mulheres. Mas é uma tradição cultural que ainda hoje permanece na nossa história. Centro Histórico de Oeiras, a primeira capital do Piauí, com a Catedral de Nossa Senhora da Vitória do século XVIII. Essa é considerada a primeira igreja do Piauí. A Diocese de Oeiras foi criada em 1944. Olha, nós já falamos disso aqui. Oeiras foi a primeira capital do estado do Piauí, tá? Que depois essa capital foi transferida para Teresina. Nós já estudamos isso aqui, os motivos e as causas, ok? E aqui nós temos o Museu do Homem Americano. São algumas culturas que a gente tem que manter. Aqui são tradições dos fazendeiros que ainda permanecem no estado do Piauí, né, como os currais. Aqui o Museu do Homem Americano, lá em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Ele fica localizado nesse local, é bem interessante, tá? E você viu a paisagem como é que é. E aqui nós temos os vaqueiros de União, que nós já falamos disso nas nossas aulas de geografia. Parque Nacional Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, etc. Problematização. Vamos ver algumas questões para a gente poder amarrar melhor esse conteúdo, tá? Quando a gente faz as perguntas certas e tem as respostas corretas, a gente aprende mais. Então vamos lá. Você sabe quando o Piauí surgiu? Falamos isso aqui.
Quais foram os primeiros habitantes? Quem assistiu a aula de geografia sabe do que eu estou falando. Quem foram os primeiros habitantes e quando ele surgiu. Como esses primeiros habitantes vieram para aqui? Como é que eles vieram parar aqui nessa terra? Quais legados culturais eles nos deixaram? Ora, gente, o Piauí foi colonizado do interior para o litoral, de dentro para fora, tá? O que acontece? Quando esses, vamos supor, colonizadores chegaram em terras piauienses, com o tempo eles foram deixando legados. Pode ser em costumes, tradições, pode ser na modernidade, grandes construções, vilas. Então, tudo isso se torna legado, ok? Então, perguntas chaves que vocês podem depois pesquisar e lá no YouTube pesquisar. Você sabe quando o Piauí surgiu, quais foram os primeiros habitantes? E nós já falamos disso na nossa aula de geografia. Você sabe quando o Piauí surgiu? Vamos lá então. O Piauí, enquanto capitania real dentro da então América Portuguesa, surge no dia 20 de setembro de 1759. Está vendo aí? Século XVIII. Data que marca a posse do primeiro governador do estado, João Pereira Caldas. A partir daqui, o Piauí começou a se chamar estado, certo? E não terra provincial. Porém, bem antes dessa data, o estado existia como capitania integrada da jurisdição do estado colonial do Maranhão e era habitado por populações nativas. Eu já mostrei isso aqui e já falamos sobre capitanias hereditárias, que o Piauí exatamente, quando foi feita a divisão entre Portugal e Espanha, das terras do Brasil, né, o Piauí pertencia ao estado do Maranhão, como capitania hereditária. Depois ele foi desmembrado e em 1759 se tornou um estado, digamos assim, independente, né? Estudos arqueológicos indicam que o território do atual estado do Piauí é habitado há muitos milhares de anos. No século XVI, o Piauí era habitado por nações indígenas como os Tremembés e Tabajaras, entre outras. Então significa dizer o quê? Quando esses portugueses, a Igreja Católica, os fazendeiros, os grandes pecuaristas chegaram para colonizar, ocupar as terras piauienses, quem que já morava aqui? Os índios. Diversas tribos indígenas já habitavam esse território, esse local, chamado Piauí. E aí nós citamos os Tremembés e os Tabajaras. E aí, gente, o que acontece quando você tem o encontro de duas raças, duas culturas diferentes? Uma vai se sobrepor à outra. Foi o que aconteceu. A cultura portuguesa acabou se sobrepujando à cultura indígena. Ok? Olha só aqui. Tá vendo aqui? Patrimônio cultural brasileiro, um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul, o Parque Nacional Serra da Capivara, é mundialmente famoso por suas cavernas rochosas, cobertas de pinturas rupestres. Algumas pinturas foram feitas há mais de 25 mil anos. 25 mil anos, para você ter uma ideia. E aqui nós temos, né, um dos maiores sítios que ficam localizados lá em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Bonito, né? Gente, quem dera a gente pudesse visitar, mas vai acontecer um dia que a gente faça uma visita em São Raimundo Nonato, vai ser muito bom. Sítios arqueológicos em São Raimundo Nonato, olha só, alguns, tá? Vendo assim, parece desenhos feitos por criança, quem sabe? Mas nós temos aí o que a gente chama de pinturas rupestres. Isso aqui são diversos sítios arqueológicos, a gente conta lá em São Raimundo Nonato, hoje são mais de 5 mil sítios espalhados pela serra e hoje catalogados e constitui patrimônio histórico mundial da humanidade, ok? Bom, mas aqui, ó, outros sítios, tá certo? Bem interessante também. O maior museu aberto do mundo para estudos na área, tendo uma concentração de mais de 1.300 sítios arqueológicos, muitos ainda a serem investigados. Olha, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando do Museu do Homem Americano ou da própria Serra da Capivara, ok? Aqui nós temos, gente, olha, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Oeiras. Lembra que eu falei que Oeiras é e foi a primeira capital do estado do Piauí? Essa aqui é a Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, em 1957.
olha como é que era. Se você olhar agora para a cidade de Oeiras, você vai ver que isso aqui está tudo urbanizado, tem casas de um lado, do outro, tá? E aqui nós temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que no caso é uma das igrejas mais importantes da cidade de Oeiras. Com a chegada desses bandeirantes, no estado do Piauí, nós já vimos isso, o Piauí passa a ser povoado e instalam-se aqui grandes fazendas de gado. Começou lá em Oeiras, lá na Vila da Mocha, surgindo povoados ao redor delas. Destaca-se nessa época a fazenda Cabrobró, que com a evolução do povoado que ao redor dela existia, foi elevada à Vila da Mocha, lembra? Nós falamos sobre isso aqui, lá em Oeiras. E mais tarde torna-se a cidade passante chamada Oeiras. Nesse mesmo período surgiram outras vilas, como a Vila de Parnaguá, Jerumenha, Campo Maior, São João da Parnaíba, no caso que hoje é Parnaíba, Marvão, que é Castelo do Piauí, e Valença. Gente, tem cidades do interior do estado do Piauí que são muito mais antigas do que Teresina, muitas. Porque essas cidades eram vilas, antes de se tornarem cidades. E essas vilas foram exatamente criadas, né, surgiram a partir dessa entrada dos bandeirantes aqui, instalando-se aqui em terras piauienses. Bom, olha para cá, Praça Nossa Senhora das Graças, 1938, em Parnaíba. Interessante, né? Se você olhar agora, claro que a igreja em si, o Colégio das Irmãs que fica logo aqui, não mudou, porque não pode ser alterado, porque é um patrimônio histórico, não pode ser alterado. Mas a cidade já está urbanizada, né? Ao seu redor, tudo isso aqui já virou asfalto, tudo mais. Aqui nós temos a Praça Nossa Senhora das Graças lá em Parnaíba, e aqui nós temos o antigo prédio da Intendência em Campo Maior. Esse prédio, gente, ele ainda existe. Está meio precário, mas ele ainda existe. O que seria o prédio da Intendência? Seria o prédio onde ficava, digamos assim, a sede de um governo provisório. O chamado intendente era aquele que mandava na cidade, na época. Era tipo um governador, né? Só que na época ele tinha muito mais poder do que o governador de agora. Mas vamos lá. Mas não foram apenas bandeirantes portugueses que contribuíram de forma decisiva para o que hoje se conhece como o estado do Piauí. A história do Piauí ela é recheada de grandes contradições, tá? Hoje a gente já percebe que o Piauí não foi colonizado simplesmente pelos bandeirantes, como alguns livros trazem, alguns livros que falam sobre o Piauí. O Piauí foi colonizado não somente pelos bandeirantes, mas por diversos outros povos, outros grupos que vieram para cá, tá certo? Lembrando que quando esses bandeirantes, quando esses grupos chegaram aqui, já tinham os verdadeiros donos da terra, como no caso os índios. Tribos indígenas, nativos, oriundos da terra, que já habitavam aqui. E a gente pode citar, por exemplo, os Tremembés, né? Que já estavam aqui em forma de tribo. Ok? E aí, ó, vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Gente, isso aqui é passado, ó. Mas muita coisa que a gente tem do passado, quando a gente olha para o passado, a gente pensa no presente. Por quê? Porque a história tem essa coisa. Os legados culturais, eles permanecem, tá? Aquelas tradições, aqueles costumes, aqueles hábitos que você herda dos seus pais, na sua família, eles, muitas vezes, eles acompanham você até a posteridade. Ou seja, você acaba passando para os seus filhos acabam passando para os filhos dele e assim sucessivamente, tá? Então, muita coisa, muito legado que eu herdei do meu pai e da minha mãe me acompanham até hoje. Por quê? Porque faz parte da minha tradição, da minha formação histórica, ok? Bom, quando a gente pensa que somente os portugueses foram eles que habitaram o Piauí, a gente acaba incorrendo num erro gravíssimo. E aí nos vem aquela história. Qual foi o papel do Piauí dentro da história? Gente, se você olhar para cá, você está vendo aqui, ó,
a entrada de Campo Maior. E do lado aqui, bem na entrada de Campo Maior, um pouco afastado da cidade, você tem um monumento que é em homenagem à Batalha do Genipapo. Nós já falamos sobre isso aqui, mas a Batalha do Genipapo foi um dos maiores confrontos que surgiram, ok? Em prol da independência. De um lado você tinha as tropas imperiais, comandadas por um comandante chamado Fidier, e do outro você tinha trabalhadores, pequenos lavradores, pequenos fazendeiros, pequenos comerciantes, gente pobre, armado de foice, machado, facão, lutando pela independência do Brasil, tá? Contra canhões, armas de fogo na época, comandadas e por mais de 5.000 homens. Contra mais de 5.000 homens. Pessoas vindo do Maranhão, pessoas vindo do Ceará, que ajudaram e se juntaram às dezenas que tinham aqui no Piauí para lutar pela sua independência logo depois de 1822, quando alguns não aceitaram. Então, isso prova que o estado do Piauí foi um grande parceiro nessa luta pela independência. Eu não sei se o nome seria parceiro, mas eu diria contribuiu decisivamente para a institucionalização da independência aqui do Brasil, como a gente conhece. Ok? Então, o Piauí tem sua importância histórica, o Piauí tem seu legado. Dentro da história, o Piauí é um legado cultural e histórico. Ok? Bom, aqui nós temos novamente um monumento aos heróis da Batalha do Genipapo em Campo Maior. Foi inaugurado em 1974, né? Acesso pela BR-343, essa BR que liga vai aqui para Parnaíba, a cerca de 5 quilômetros da sede municipal. Bom, o monumento, gente, ele fica distante 5 quilômetros, ele fica fora da cidade. Então é um monumento que vale a pena a gente perceber. Você pode procurar lá no YouTube, tem alguns documentários sobre ele. Recomendo, é muito bom, tá bom? Então vá lá, pesquisa. Não vai doer, não. Qual o legado dos nossos antepassados? Pergunta boa, né? Qual foi o legado dos nossos antepassados piauienses? É a mesma coisa que você perguntar, qual foi o legado? Você chegasse para o seu pai, dizendo assim, papai, qual foi o legado que você me deu? Ele vai dizer, não, meu filho, mas você agora que tem 10 anos, agora que você tem 9 anos, tá? Quando você viver mais, você vai perceber que esse legado ele vai lhe acompanhando, ok? Então, qual o legado que nossos antepassados nos transmitiram, deixaram para a gente? Agora, se o seu pai ou a sua mãe perguntar para os seus avós, por parte de pai ou por parte de mãe, aí sim, provavelmente seu pai vai dizer, não, a minha mãe, o legado que ela deixou foi isso, isso, isso. O legado que ela deixou foi assim, assim, assim. Então, tudo isso faz parte do nosso contexto histórico. O legado deixado por nossos antepassados está presente na formação cultural do nosso povo, nas artes, nas origens do povo americano da América do Sul, na religião e nas nossas tradições religiosas piauienses, em nossa alimentação, nas conquistas pela nossa independência, em nossos hábitos e costumes, em nossa forma de falar. Por exemplo, nós piauienses aqui temos uma cultura bem vasta, seja na alimentação, seja nas artes, seja na religião, né? Nós somos um estado muito católico, ligado a muita religião, mas nós também temos nossas tradições religiosas e nossas tradições culturais, ok? Bom, nosso desafio para hoje está aqui, mas eu queria voltar aqui um instantinho, só para tentar mostrar para você o seguinte. Gente, qual seria um legado deixado por esses povos que colonizaram o Piauí, por exemplo, na questão da alimentação? Aposto que você deve estar pensando aí, galinha caipira. Pode ser, né? Beiju, que é tipicamente origem indígena. Pode ser. Dormir-em-rede, também indígena. Tomar banho. Você sabia que tomar banho foi um legado cultural deixado pelos índios, que até hoje a gente tem esse hábito? Os portugueses, a gente não tomavam banho, não. Sabia disso? E tem explicação, a Europa é muito fria. Eles não conheciam essa forma de tomar banho, por exemplo, em rios.
Aí imagina, o português chega aqui no Brasil, ancora lá na Bahia, aí quando olha, vê aquele índio, né? Aqueles indígenas trepando lá no pé de pau, pum, tibum, dentro do rio. Eles ficaram admirados com aquilo, ficaram assim, abismados. Meu Deus, como é que pode? E aí começou a introduzir toda essa cultura que a gente tem até hoje. No Piauí, é tradição dormir em rede. É um legado cultural deixado pelos nossos antepassados indígenas, que ainda hoje, e é muito bom. Dormir em rede é muito bom. Você se esparrama, você se mexe, diferente da cama, né, que é dura, você está ali, dura naquela cama, só tem uma posição. Na rede não. E olha que os ortopedistas dizem que não é recomendável. Mas dormir em rede é bom, é mais frio, é mais tranquilo, você está ali, de repente você pode até ler um livro, você pode tomar um cafezinho ali, sentar na rede, coisa que numa cama você não pode fazer tanto, né? Então, recomendável, tá bom? Além também de você ter nas artes, que a gente já mostrou aqui, em nossos hábitos e costumes, que é tradição, a gente falou na aula de geografia, por exemplo, sobre o capitão, né, sobre a forma de você comer, por exemplo, com as mãos, que torna-se um legado, tá bom? Mas vamos lá para o nosso desafio? Nosso desafio de hoje vai depender de vocês que estão aí, tá certo? E vai precisar da ajuda da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Olha só, você vai perguntar ao seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, alguém que mora com você, algum adulto que mora com você, na sua família, se eles guardam fotos da sua infância, ou da infância deles, certo? Ou do tempo em que eles se conheceram. O que mudou? Quais aspectos ainda podemos notar de diferente? Qual o legado de sua família? Gente, é muito comum às vezes você, nas casas, ter aquela foto do pai e da mãe, né? Ainda é muita tradição do seu avô e da sua avó. Então por que aquilo? Pergunte para o seu avô, pergunte para a sua avó, tá bom? Qual foi o legado deixado por eles? Tá? Faça isso, depois você anota no seu caderno, registra lá para você poder memorizar. Tudo bem? Terminamos mais uma aula, gente. É bom, né? Falar de história é muito bom, mas infelizmente termina. Mas, próxima aula nós temos mais, ok? Não esquece, perdeu alguma aula, vai lá no YouTube, pede para assistir. Você baixa no seu celular, assiste a hora que você quiser. Tudo bem? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.